Toffoli e o fim do auxílio moradia. Quem fala? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, comemora a aprovação do reajuste no salário dos ministros da Corte e diz que o próximo passo é acabar com o auxílio moradia concedido aos magistrados e a integrantes do Ministério Público. Ao chegar em um evento do Superior Tribunal de Justiça, Toffoli disse que irá conversar com o relator do tema no STF, Luiz Fux, para verificar qual é a melhor maneira de colocar o assunto em votação no Supremo. O ministro declarou ainda em uma reunião com o presidente de tribunais de justiça que o aumento aprovado pelo Senado é justo e correto. A remuneração vai de R$ 33.700 para R$ 39.300. A categoria não tinha reajuste desde 2014. Esse é o salário bruto, obviamente, com os descontos aí, é muito menos do que isso. Houve uma grita generalizada em certos setores, tem até um partido que diz que pretende fazer protestos. É claro que o judiciário não pode ficar sem reajuste. Já em que pese ser a categoria do serviço público mais bem paga, não pode ficar sem reajuste. Em algum momento ele teria de vir. E essa era uma pressão muito grande que havia sobre os próprios ministros do Supremo. Durante 4 anos esse reajuste deixou de ser dado. Né? Se vocês colocam aí a corrosão da inflação, evidentemente o judiciário está com ganho defasado. Né? Acontece que o salário dos ministros do Supremo, não que eles não tenham os penduricalhos, o salário do judiciário vem com todos aqueles penduricalhos, entre eles o auxílio moradia. Auxílio moradia, que até agora não vi praticamente juiz ser contra. Né? O próprio Sérgio Moro defendeu o auxílio moradia e quando fez a defesa, ele o fez nos seguintes termos: compensa a falta de reajuste do judiciário. Vai ter o reajuste agora, então o Dias Toffoli está disposto a botar em votação o fim do auxílio moradia. E aqui eu quero fazer uma observação. Quem é que está sentado sobre essa questão do auxílio moradia? Luiz Fux, ministro Luiz Fux. Esse ministro Luiz Fux, que sempre se mostra assim uma mistura de... Depois vocês procuram os nomes na internet, de Torquemada com Savonarola, em matéria de combate à corrupção, neste caso, resolveu sentar em cima da questão. E está lá com ele e ele não solta. E não é de hoje, faz muito tempo que ele está com essa questão. Depois acabou fazendo um acordo com a Advocacia Geral da União e aí, então vamos tentar resolver isso administrativamente, o acordo acabou não saindo e está lá com ele. É preciso que se vote isso. É preciso lembrar, atenção, fato. De novo, esse tema está em debate desde agosto, portanto ele não é novo. Já tinha sido aprovado na Câmara e estava parado no Senado. Tudo isso é fato. Portanto, podia, a qualquer momento, ser votado. Disse que Eunice Oliveira, presidente do Senado, que não foi reeleito, botou a coisa para votar meio de inopino, sem que ninguém soubesse. Tanto se sabia da possibilidade de votar que o próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, antes da votação, havia se pronunciado a respeito, alertando para aquilo que considerava inconveniência da votação. Justamente porque cria ali o efeito cascata e aumenta as despesas num momento bastante delicado do país. Vamos lá. Sendo assim, é preciso que as pessoas tenham prudência no trato da política. Eu considero o reajuste em si, do ponto de vista do caixa, negativo. Do ponto de vista da lição política que ele passa, é positivo. Eu estou tratando disso na minha coluna da Folha amanhã. Eu até estou dizendo que estou pensando, não vou antecipar aqui, mas vou mandar um livro de presente para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Um livro de poesia. Vocês vão ver qual é amanhã. Estou falando sério. Quer dizer, estou falando sério sobre o livro de poesia, né? Eu posso despachar, só não sei para onde, não sei se consigo... Eu vou fazer chegar o livro a ele. A política
lida com a realidade, lida com os fatos. A política não é só uma arte da vontade. Eu não gosto da expressão, e se vocês procurarem no meu blog, vocês vão encontrar isso dezenas de vezes. Uma das expressões mais tolas do vocabulário político é a tal da vontade política. Porque fica parecendo que a vontade política faz milagre. Se eu tenho vontade política, o dinheiro aparece. Se eu tenho vontade política, a matemática falece. Se eu tenho vontade política, eu mudo até o teorema de Pitágoras. E eu tenho a dizer o seguinte, não muda. Não muda. A vontade, a volutas em latim, né? Pode muita coisa, Coutinho, quando você tem as condições objetivas para fazer. Senão sozinha não pode nada. Há que ter as circunstâncias. No livro O Príncipe, Momento Cultural. Maquiavel fala de duas palavrinhas importantes. A fortuna e a virtu. Ou a virtu, né? A fortuna são as circunstâncias, é o mundo que eu vivo. São os dados objetivos. Na fortuna está o momento, está a história. As circunstâncias que não são da minha escolha. Mas tem que ter a virtude também. Tem que ter... A palavra mais próxima é virtude, mas não é exatamente virtude. Eu diria assim, a competência, né, para saber potencializar e dar concretude e dar desdobramento positivo a essas circunstâncias. Senão não adianta nada. Quem não percebe que está em curso, pode, isto é, o bonde passa e a pessoa não pega. A política tem essas duas coisas. E é preciso saber lidar com elas. Na terça-feira, o Paulo Guedes, que é o homem forte, que será o homem forte da economia, fez algumas coisas que não se deve fazer em política. E espero que a partir de 1º de janeiro de 2019, ele continue a não fazer. Porque eu tive de ouvir do seu futuro chefe, seu já atual chefe, Jair Bolsonaro, que ele o fez por inexperiência. Uma das coisas. Que foi quando ele disse que é preciso aprovar a reforma da Previdência de qualquer maneira e que é preciso dar uma prensa no Congresso. Bom, desde sempre eu perguntei aqui, prensa? Mas quem vai dar prensa? Qual prensa? Como é que se faz isso? Qual é o instrumento disso? Quem é o porta-voz da prensa? Evidentemente, isso caiu muito mal. Né? Mereceu até um editorial do Estado de São Paulo, que tem exibido muita boa vontade com o governo Bolsonaro. Dizendo, olha, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a música toca. Mas tinha havido uma outra coisa que o Globo revelou na terça de manhã. Que a prensa foi à tarde. E na terça de manhã, naquela solenidade em homenagem aos 30 anos da Constituição, imaginem vocês, as autoridades da República estavam todas reunidas no gabinete do senador Eunício Oliveira, presidente do Senado e do Congresso. E o Eunício, numa aproximação amistosa, perguntou a Paulo Guedes quais eram as expectativas do presidente eleito Jair Bolsonaro em relação ao orçamento de 2019, que está em votação no Congresso. E a resposta do Paulo Guedes foi que esse orçamento, que isso não tem importância, porque o orçamento você pode rever, e pode mesmo, você pode fazer uma revisão a cada 90 dias, esse orçamento pode ser revisto, e que a questão realmente urgente, que ele jogou no colo dos senhores parlamentares presentes, incluindo Eunício, presidente do Congresso e do Senado, que estava ali,
era votar a reforma da Previdência, e ele disse: e se isso não for feito, a responsabilidade será dos senhores, inclusive a volta do PT ao poder. E criou um constrangimento geral. Porque não é assim que os poderes da República se relacionam, especialmente quando o poder da República nem instalado e instaurado está ainda, ou pelo menos os titulares. O poder está, mas o novo titular não. No dia seguinte, o Senado votou o aumento dos ministros do Supremo. Atenção, eu não estou dizendo que foi uma retaliação, até porque isso era claramente uma demanda urgente que o próprio Supremo não conseguia mais segurar. Não estou dizendo que foi uma retaliação, só estou dizendo que ficou claro, num regime presidencialista, em que os poderes têm que ser harmônicos e independentes, quem é que tem mais poder de prensa, se preciso. Estou dizendo também que é preciso urgentemente estabelecer os critérios de relação com o Congresso. Pô, mas nem começou? Sim. Mas não se está querendo votar alguma coisa da reforma da Previdência desde já? Desde já está querendo se votar alguma coisa da reforma da Previdência. E aí tem que falar com os partidos. Tem que falar com os líderes partidários. Só que o Bolsonaro tem estabelecido que ele vai fazer uma negociação com bancadas. E eu disse aqui, bancada resolve os problemas da bancada. Não resolve alguns problemas que são gerais. Quem disse que toda bancada é ruralista, ou do agronegócio, que eu prefiro, quem disse que toda ela é favorável à reforma da Previdência? Ela pode ser favorável às questões que dizem respeito ao agronegócio. A auto-intitulada, agora eles mesmos se chamam bancada da bala, é um nome que eu não gostava e não usava. Como eles passaram a usar, então que passa a ser. Eles podem ter interesses específicos a serem atendidos e podem lutar por questões específicas que digam respeito a essa questão. Mas, de novo, na distribuição do orçamento, sei lá o que, pode ter outra ideia. Então é preciso que se faça uma negociação também que passe pelos partidos políticos. Isto é política. Política é fazer essa negociação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o setor automotivo. O Temer tinha tomado uma decisão, o Senado hoje votou a questão que interessa ao setor automotivo, nós vamos falar já. E não sei se o Vólio Bene no destaque, deu destaque para um discursinho que o Temer fez, que foi muito importante, uma fala do Temer muito importante. Que trata justamente da política. Trata justamente da política, vou voltar a esse tema. Num dado momento, ele disse, veja vocês, hein, eu poderia ser vaiado aqui, mas no entanto fui aplaudido. Está no material da Folha. Para depois, quando a gente voltar a esse assunto. Fui aplaudido. O Temer estava chamando a atenção para o seguinte, Coutinho. Isso que o Senado votou agora, que interessa ao setor automotivo que está aqui presente, foi planejado lá no Palácio do Planalto, em conversa com líderes políticos. O Tancredo tem uma frase boa, você não faz reunião para decidir as coisas, você faz reunião para sacramentar as coisas. Não é assim, gente, o que nós vamos fazer? Não é trabalho de escola. Lembra o trabalho de escola? Que vai ficar todo mundo na casa de um para fazer trabalho de escola. Aí chega lá, tem guaraná, tem sanduíche, tem joguinho eletrônico, tem isso de vocês, no tempo de vocês, no meu tempo era outra coisa. Não sei, aí você fica, até começar o trabalho demora, você perde 3 horas, sem fazendo porra nenhuma, e 1 hora você faz o trabalho, geralmente mal feito. Por isso que eu, quando professor, nunca dava trabalho em grupo. A única coisa em grupo boa que eu conheço é outra coisa. Não é isso que vocês pensaram, não. Eu tô falando festinha, festa de aniversário, churrasco. Aí é bom em grupo. Trabalho de escola, não. Né? Não mesmo. Não, porque só um trabalha, só um faz, os mesmo. outros ficam pendurados, enfim, é um inferno.
ou então é um grupo de mônadas, como diria Leibniz, né? Que são mônadas, são aquelas unidades que formam um mundo independentes e que se juntam. Ou seja, você pega um trabalho de escola, vai o grupo falar, cada um fala uma coisa sem conexão com o outro. Então, olha, é preciso que se tenha claro qual é a natureza do jogo. Por enquanto não está. Por enquanto não está. E por isso os contratempos acontecem. E antes que algum bobo ache que eu estou dizendo, bem feito que teve aumento, não estou dizendo bem feito que teve aumento. Eu estou chamando atenção para como funciona a política. É preciso ter articulação lá dentro do Congresso. Senão nada se resolve. Né? E agora sim, atenção para isso. Tira o aumento daí. É bom que assim seja. É bom que assim seja. Porque na democracia, se os poderes da República estão se exercendo, né, é sinal de que você tem um regime de liberdades públicas. As coisas podem dar certo ou dar errado. Agora, a liberdade é fundamental. Dando certo ou dando errado. Pode dar certo? Pode, desde que se tenha clareza de propósito. Tá certo? Então, tomara que o Fux coloque logo em votação esse troço aí, que se acabe com essa excrescência do auxílio moradia para quem não merece, deixando muito claro que o auxílio moradia vai ser mantido para quem, trabalhando num lugar, se desloque para outro, não tenha casa aí, sim, mas hoje tem auxílio moradia sendo pago para quem tem o seu apartamento próprio. Né? O Sérgio Moro, por exemplo. E aí realmente é descabido. Né? É o triunfo da política sobre o triunfo da fala áspera, da truculência da força bruta, que nunca resolve nada e, como se vê, pode ser contraproducente. E é para isso que eu tenho chamado a atenção aqui. Contem comigo para isso. E vou mandar o livro para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele não precisa do seu livro. Todo mundo precisa de livro. Todo mundo precisa de livro. Ele pode ler e não gostar. É outra coisa. Mas de livro todo mundo precisa, por definição. E você também, muito, aliás, eu até mais do que os outros. Né? Porque a minha ignorância é imensa. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.